Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, é fascinante. Vamos desvendar uma metodologia de aprendizado que está, de certa forma, escondida na própria estrutura de um livro essencial sobre Tai Chi Chuan. É quase como encontrar um mapa do tesouro para quem quer progredir na arte. E tudo começa com essa pergunta, né? Aquela pergunta que em algum momento todo praticante se faz. Como é que os movimentos, que parecem só uma coreografia bonita, ganham um significado mais profundo? Como é que essa transição de fato acontece? E o mais curioso é que a resposta talvez não esteja em um segredo guardado às 7 chaves, mas sim na organização desse livro. A maneira como a informação é apresentada ali já é, por si só, uma macroprogressão. É um verdadeiro roteiro de desenvolvimento. Então, vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo. A primeira grande etapa é sobre isso: construir a plataforma, a base sólida sobre a qual toda a prática vai se erguer. Estamos falando do corpo coerente. A palavra-chave aqui é Jiben, que a gente traduz como fundamentos. E é muito importante entender isso. Não estamos falando de um simples aquecimento, sabe? Ou de uns exercícios para começar. Não. São os requisitos mínimos, essenciais para que a prática seja de verdade Tai Chi. E essa imagem aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, o que estamos buscando. Um conjunto de critérios para o corpo. Pensa em alinhamento, num eixo estável e naquele relaxamento funcional que a gente chama de Song. Do outro lado, o que não é. Uma simples coleção de exercícios soltos. A fundação é a qualidade do corpo, não a quantidade de movimentos que se faz. O grande objetivo dessa fase é desenvolver um corpo que seja legível. Um corpo onde a estrutura, os eixos, a base, tudo isso seja muito claro. E como saber que essa etapa foi dominada? Bom, um sinal claro é quando o praticante consegue sustentar as posturas sem precisar usar força localizada, sabe? Sem tensionar os ombros ou os braços. A estrutura se sustenta por si só. Ok, com essa base física bem estabelecida, a gente pode dar o próximo passo. A segunda etapa é um aprofundamento. A gente sai um pouco do externo e começa a olhar para o funcionamento interno da arte. E aqui entram dois conceitos-chave. Li, que são os princípios, a lógica da coisa, e Fa, o método. Essa é a fase de realmente entender o porquê por trás de cada movimento. É o momento em que a prática começa a ganhar inteligência. A grande virada de chave, a transição mais importante dessa fase é a passagem do conceito de Qi para a aplicação do Jin. A gente sai de uma ideia, às vezes mais abstrata, de energia e coordenação interna, para algo muito concreto, uma força treinada que se manifesta como uma estrutura elástica eficiente. É aqui que o poder do Tai Chi começa a aparecer. E dá para ver bem essa diferença aqui. Quem está nessa fase não está mais só imitando o que vê por fora. A pessoa começa a se autocorrigir com base nos princípios, começa a entender o jogo de cheio e vazio, a usar a intenção, o I no lugar da força bruta. A prática vira quase um diálogo interno. A grande habilidade que se ganha aqui é a autonomia. É a capacidade de ajustar a própria prática. E o sinal de que isso amadureceu é visível para quem olha de fora. A forma começa a parecer leve, fluida, sem esforço, porque aquela coerência interna não se quebra mais entre um movimento e outro. Certo. Então, se a gente já tem a base e o motor interno, qual é o papel da sequência de movimentos, da famosa forma? Bom, a terceira etapa vem para colocar a coreografia no seu devido lugar. No livro do grão-mestre Shan, a sequência de fotos da forma tem uma função pedagógica muito específica. Ela não é o objetivo final. Ela é uma ferramenta, um padrão visual que serve como referência, como um ponto de checagem. E esse é um ponto crucial, gente. O propósito das fotos é ser um mapa, um guia para a gente checar as direções, as formas gerais, a continuidade do movimento. O grande erro, muito comum, é tratar a foto como destino final, sabe? Tentar copiar perfeitamente aquela imagem estática e, no processo, perder toda a qualidade interna que foi construída antes. A competência que se desenvolve aqui é a consistência. E a maturidade aparece quando o praticante olha para a foto não para copiar a pose, mas para verificar a qualidade interna, se perguntando: será que a minha estrutura e a minha intenção estão corretas nesse ponto? A referência externa passa a servir a um propósito interno. E aí a gente chega na síntese, no momento em que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam.
Como é que esses 3 estágios se juntam para formar um conhecimento completo e uma prática que é de fato consciente? O conhecimento completo, de acordo com essa metodologia, é justamente a integração dessas 3 grandes etapas. É ter a base corporal sólida, o Jiben, é entender e aplicar os princípios, o Li ou Fa, e, por fim, é usar a forma como uma referência estável e consistente. Uma coisa não funciona direito sem a outra. É um tripé. E o resultado disso tudo é que o treino ganha autonomia. Ele se torna algo que pode ser repetido, aprofundado e que gera progresso de forma consistente. Não precisa mais ficar dependendo de inspiração, de improviso ou daquela ânsia de acumular mais e mais sequências. O progresso se torna, enfim, sistemático. Se essa nossa conversa de hoje trouxe alguma clareza, se acendeu alguma luz, deixar uma curtida ajuda muito a levar essa discussão para mais gente. E para continuar acompanhando essa jornada e desvendando os mistérios dessas artes, vale a pena se inscrever no canal. Ativar o sininho também é uma boa para garantir que nenhum conteúdo novo passe batido. Fica aqui o convite, o que mais chamou a atenção nesse material. Deixar um comentário enriquece demais a troca de ideias. E claro, compartilhar este material com quem pode se beneficiar dessa perspectiva é uma ótima forma de espalhar conhecimento. E pode ter certeza que a gente vai continuar a mergulhar cada vez mais fundo nesse universo incrível do Tai Chi.